Olá, Damaris, tudo bem? Bom, primeiro desculpa pela demora, né? Mas vamos lá à questão. Veja, a outra você disse que entendeu, eu sei que ficaram dúvidas, né? Nós temos a parte matemática que nós podemos explorar, mas a parte física. Vamos pela parte física primeiro, ó. Alguns detalhes, né? Interpretação gráfica. Primeiro, eu tenho um eixo X, um eixo Y. Professor, mas e esse X? Esse X é de posição, posição em metros. Posição inicial, não está relacionado com o eixo X, tá? E aí, o que que nós podemos identificar? Ó? Com o passar do tempo, as posições vão diminuindo, o tempo vai aumentando. É uma classificação de movimento. Ocorre a mudança do movimento. Agora as posições aumentam, o tempo aumenta. Nesse ponto que eu tenho aqui no meu y vértice, eu posso afirmar que a velocidade é zero. A velocidade é o ponto em que ele muda o sentido do movimento. Tá? Logo mais, se a gente pode trabalhar depois com a função, tá? A tangente da nossa curva, ele me gera também a minha velocidade instantânea. Então, essas são as partes físicas que nós podemos. Mas o que que eu mandei para você? A gente pode trabalhar pela interpretação das raízes que nós temos da nossa função. Quais são as minhas raízes aqui, ó? As minhas raízes são 1 e 5, certo? Da nossa equação de segundo grau, nós temos o quê? Ax quadrado mais bx mais c. E aí, o que que nós queremos? As raízes, ou seja, que dá zero. Então, quais são as nossas raízes? Nós sabemos que nós temos aqui, ó. No primeiro ponto, eu tenho x valendo 1, y valendo zero. Então, uma das minhas raízes, para que y dê zero, é 1. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Quanto vale x? X vale 1. Aqui, meu segundo ponto, quanto vale x? 5 e zero. Quanto vale x? 5. Lembrando que aqui eu tenho x e y, e o meu y é o f de x, né? Bom, vou fazer o quê? Vou substituir no lugar do x por 1 e vou substituir por 5 para montar a minha função do movimento dessa curva. Então, vamos fazer isso. Então, quando x vale 1, a vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 vezes a, mais b vezes 1, b, mais c, que é o termo dependente, é igual a zero. Então, do primeiro ponto. Segundo ponto, quando x vale 5, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes a, 25a. Mais x vale 5. 5 vezes b, 5b, mais o meu termo dependente, que é igual a zero. Veja, essas duas afirmações são verdadeiras, porque eu tenho os meus pares ordenados. Então nós vamos fazer o quê? Resolver por um sistema. Montamos um sistema, tá? Para resolver esse sistema, eu vou usar o método da soma, tá? Então multiplica a primeira por menos 1, e aí nós teremos então que 25a mais 5b mais c é igual a zero, e que menos a menos b menos c é igual a zero. Então eu multipliquei tudo isso por menos 1 para resolver o meu sistema pelo método da... Opa! Pelo método da soma. 25a menos 1, 24a. 5b menos b mais 4b. E c com c, zero. Veja, eu eliminei uma incógnita. Claro que nós queremos encontrar ela depois, então vamos com calma. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar uma das minhas incógnitas. Então aqui eu sei que 4b é igual a 24a e que b, opa, menos, né? Menos 24a, tá? Positivo vai negativo, então b é igual a menos 24a dividido por 4, ou seja, b 24 dividido por 4 vale menos 6a. Tá? Então, está em termos de a. B em função de a. Beleza? Agora, o que que eu vou fazer? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu não sei qual é o meu padrão ordenado. Na verdade, até sabemos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que o meu par é 3 e menos 4. Mas o meu y vértice vale menos 4. Então, se meu y vértice vale menos 4, como nós calculamos o y vértice? O y vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá? Então, nós vamos utilizar o y vértice para encontrar o nosso mais uma variável. Quanto vale o y vértice? Nós já sabemos. Menos 4, que é igual menos, menos quem? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
certo? Então, nós temos aqui dividido por 4 vezes A. Só que o menos é para o delta, certo? Então, menos B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nós teremos aqui, ó, menos 4 é igual a menos B. Quanto vale B? Tá aqui, ó, B eu já sei, menos 6A. Então, aqui eu tenho menos 6A ao quadrado, tá? Vou deixar aqui ainda, vou usar aqui já esse menos é da operação ainda, tá? Então, eu tenho menos 4 vezes A vezes C. Tudo isso dividido por 4A. Então, agora eu vou usar as regrinhas de sinais já, tá? Então, menos 4 é igual menos 6A ao quadrado, menos com menos dá mais, então vai dar 36A ao quadrado, com o menos de fora, então eu tenho menos 36A ao quadrado, certo? Então, menos 6A ao quadrado dá 36A ao quadrado, com o menos 36A ao quadrado. E aqui eu tenho menos com menos, mais 4AC dividido por 4A, certo? Então, nós vamos simplificar aqui agora. Veja, eu tenho menos 36A ao quadrado, mais 4AC dividido por 4A. Então, 36 dividido por 4, 9. A ao quadrado por A, eu vou simplificar o quadrado que é A vezes A com esse A. E aqui eu tenho 4A que eu também simplifico para cá. Tá? Eu estou fazendo direto, se você tiver dúvidas, claro que eu posso te auxiliar aí com esses passos. Então, eu tenho aqui, ó, menos 4 é igual a 36 dividido por 4. Então, vai dar menos 9A. E 4AC dividido por 4A mais C. Viu só? Não é difícil, mas é só uma questão de organização. Estou tentando fazer para que você não erre a questão dos nossos sinais. Tá? Então, se eu quero saber o valor de C, C é igual a quem? Menos 4 mais 9A. Beleza? Então, agora eu tenho minha variável C. O que nós vamos fazer agora? Nós sabemos mais um detalhe ainda. Nós vamos voltar para o nosso sistema. Eu vou tentar aproveitar o espaço aqui, se precisar a gente passa para o outro e vai organizando, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Como nós sabemos que A mais B mais C é igual a zero, nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar o valor de A, tá? Então, quanto vale A? Não sei. Mais quanto vale B? Menos 6A, que nós encontramos, certo? Mais quanto vale C? Menos 4 mais 9A, que é igual a zero, certo? Perdão. Então, aqui eu tenho A mais com menos, menos 6A, mais com menos, menos 4 mais 9A igual a zero. Então, A menos 6A, 5A, menos 5A mais 9A, 4A menos 4 é igual a zero. Então, 4A é igual a 4, A é igual a 4 quartos, que é igual a 1. Opa, já cheguei a um valor importante, ó. A é igual a 1. Quando eu encontro o valor de A da minha função, fica mais fácil. Porque agora basta eu substituir. Se eu sei que A vale 1, bom, o que nós vamos fazer agora? Encontrar o valor de B. B é igual a menos 6 vezes 1, certo? Então, B vale quanto? Menos 6. Então, A vale 1, B vale menos 6 e C? C é igual a menos 4 mais 9 vezes 1. C é igual a menos 4 mais 9, que é igual a 5. Veja que agora eu tenho o valor de A, B e C, certo? Tudo bem? Então, eu vou trazer para cá, ó. A vale 5, B vale, B vale menos 6
e C vale 5. Opa, A vale 1, perdão. A vale 1, B menos 5 e C vale... A, 1, B menos 6 e C igual a 5. Tudo bem? Se tiver dúvidas em algum desses passos, avisa que eu vou te auxiliar. O que eu vou fazer? Representar isso agora em termos de função. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. O f de x, no caso, o meu gráfico é de quem? Posição em função de tempo, certo? O f de x, o meu y é a posição em metros, certo? Então aqui, ó, a posição em função do tempo é igual a 1t ao quadrado mais b menos 6t mais o termo dependente 5, certo? Aqui eu tenho a minha função, que aí dá para a gente fazer isso por derivada, dá para fazer por comparação e assim por diante. Mas o que é interessante? Lembra qual é a nossa função do movimento? A função do movimento diz que a posição em função do tempo, vou fazer organizado aqui, ó, que a posição em função do tempo é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, eu preciso encontrar essas variáveis, é isso que o enunciado pede. Eu quero saber, a cenário alternativa que corresponde à posição, à velocidade inicial e à aceleração. Essa posição, como eu tenho uma função, ela pode ser qualquer posição. Então, a pergunta ficou incompleta. Subentende-se que ele quer a posição inicial, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Comparar. Veja, o termo independente equivale à minha posição. O termo que multiplica o t é a minha velocidade inicial. E o termo que multiplica t ao quadrado é a metade da aceleração. Tá? Então, em termos da função, ficaria como? Deixa eu reorganizar para ficar bonitinho. Ó. A posição em função do tempo é igual a 5 menos 6t mais t ao quadrado. Vou colocar embaixo para fazer a comparação bem tranquilinha. Ó, posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Qual é a minha posição inicial? Posição inicial igual a 5 metros. Qual é a minha velocidade inicial? Esse amarelo está horrível. Qual é a minha velocidade inicial? Posição inicial igual a 5. Velocidade inicial igual a menos 6 metros por segundo. E a aceleração, veja, a aceleração t ao quadrado dividido por 2. Qual é o valor que foi dividido por 2 que resulta em 1? 2. Veja que a aceleração é o dobro do valor que multiplica t ao quadrado. Tá? Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, esse detalhe. Primeiro, a posição que ele pediu, entendemos que é a posição inicial, e a aceleração que eu tenho aqui é o dobro do valor que tem t ao quadrado. Então, vamos ver. 5 menos 6 e 2. Será que eu tenho alguma alternativa com isso? Ó, posição inicial 5, velocidade inicial menos 6, aceleração 2. É bem interessante. Eu até abri, eu montei esse gráfico no GeoGebra para ver se ele daria certo, tá? E eu verifiquei, ele fica muito bonitinho esse gráfico no GeoGebra. Deixa eu ver se eu acho aqui, já compartilho com você. É bem bacana. Claro, isso você não é obrigado a fazer, é só uma possibilidade, mas veja, ó, aqui eu consegui, peguei a função que nós construímos, t ao quadrado menos 6t mais 5, e aí eu consegui verificar exatamente o gráfico da nossa função. Veja, como é o gráfico de uma função, ela tem valores infinitos, só não temos tempos negativos, tá? Então, ele parte daqui para frente, tá? Não existe tempo negativo. E eu tenho meu par ordenado do y-vértice, tá? Eu tenho 3 para x e menos 4 para y. Tudo bem?
Mais uma vez, peço desculpas pela demora, eu espero que tenha ficado claro para você. Caso tenha as dúvidas, estou à disposição para te ajudar. Agora eu vou pegar a sua outra lista para te auxiliar nas resoluções, tá bom? Mande dúvidas que nós vamos conversando. Estamos aí para te ajudar. Bons estudos e conte conosco. Forte abraço e até mais.